Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É o filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Mas que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Então, a gente está iniciando mais um dia do Mix Talks, um braço do Festival Mix Brasil, o maior festival sobre gênero e sexualidade da América Latina. Meu nome é Ali Prando, sou filósofo e pesquisador com as temáticas de corpo, gênero, tecnologia e feminismo. E a mesa de hoje é bastante empolgante, bastante excitante para mim, em vários sentidos, e eu espero que para vocês também. O tema é pornografia. É arte. Eu quis colocar esse tema dentro do Mix Talks porque eu sempre venho com várias indagações quando eu penso sobre pornografia, né? A gente tem políticos com sex tapes gravadas. O Facebook estava me lembrando de quando o Frota e um dos filhos daquele senhor que a gente odeia estavam discutindo sobre pornografia em pleno congresso. Ao mesmo tempo, a gente tem algumas séries, né, da TV anunciando aí um prelúdio de um possível governo totalitário, como é o caso de Handmaid's Tale, né? Não sei se vocês já viram ou conhecem. Enfim, eu sinto que pornografia é algo da qual todo mundo se conecta, quer queira ou não, né? Ao mesmo tempo que a gente vive um tempo bastante libertário para as pessoas LGBTQIA+, a gente também vê um levante de uma extrema-direita, a gente vê incels se organizando, grupos anti-masturbação, e eu sinto que tem muitos sensos comuns sobre pornografia e eu espero que com esse diálogo a gente consiga descortinar os sensos comuns e, mais do que isso, pensar numa possível pornografia emancipatória, uma possível pornografia feminista, talvez. Aliás, né, os próprios discursos feministas também têm várias cisões em relação à pornografia. Existem grupos anti-pornografia, assim como também existem grupos e discursos produzidos pró-pornografia, né? E aí, dada essa introdução, queria apresentar os meus convidados, que são maravilhosos. Estou muito feliz de dialogar com vocês, porque são pessoas que eu admiro muito. Bruna é foda, eu sou muito fã da Bruna, ela sabe disso. E, bom, participam com a gente Bruna Curi, performer e artista audiovisual anarca transfeminista, Daniel Nolasco, diretor dos documentários Paulistas, em 2017, Mr. Letter, em 2019, e do lindíssimo longa-metragem Vento Seco, de 2020, que tem, aliás, o Thiago Petit na trilha sonora, outra pessoa que flerta com nuances aí de erotismo, homoerotismo e pornografia, e que eu admiro bastante. A Luísa Rola, atriz, performer, educadora e pornógrafa. Quero começar com a primeira pergunta, que é basicamente: pornografia é um dispositivo masturbatório virtual, literário, audiovisual, cibernético, uma biotecnologia masturbatória multimídia. É também o cinema do corpo, o cinema da sexualidade transformada em pixels, dados e áudios. Então, afinal de contas, o que é a pornografia? O que pode ser a pornografia? Tá, oi, gente. Prazer estar aqui com vocês também. O que pode ser a pornografia? Eu acho que a pornografia ela pode ser
uma gama de possibilidades, assim, né? Eu acho que, de alguma forma, ela também acaba sendo uma representação de várias questões, né, sociais, assim, e a gente pode meio que ter uma noção de como é o convívio social e as representações de gênero, sexualidade, e até pensando nessa questão do feminismo, né, o feminismo interseccional, que faz esses cruzamentos. Eu acho que, de alguma forma, a pornografia acaba dando um patamar social disso. Uhum. E você, Luísa, o que é a pornografia? É difícil, né? Porque a gente pode falar, quando me vem essa pergunta, essas questões relacionadas à pornografia com arte, eu sempre me pego pensando que não há diferença de fato, né? Houve um momento em que nasceu uma indústria capitalista que cobra pelo acesso dessa arte, né? Em um momento anterior, imagens e imagens e imagens eram produzidas, imagens eróticas, né? E aí a gente pode discutir a diferença formal de erótico e pornográfico, né? O erótico é o do outro, o erótico é o meu e o pornográfico é o do outro, né? Então, a pornografia pode ser muita coisa. Ela pode ser arejadora, é um termo que a gente usa muito no Emedi, a partir de um texto que eu escrevi, que é arejar esses imaginários, né? Como é que a gente faz com que a pornografia, na verdade, dê acesso a novas linguagens do sexo? Como é que eu posso, a partir da pornografia, e a arte tem esse poder, né? Como que eu, a partir da arte, acesso outras experiências, imagino experiências possíveis, imagino experiências emancipatórias, imagino desejo e projeto, né? Eu, na verdade, para mim, pornografia é arte, não, pornografia é pornografia e é arte, e também tá tudo certo. É arte para bater punheta, bater siririca, bater curirica, né? Para hackear o seu desejo também, talvez. Hackear o que eu imagino que eu possa gostar. Então, eu penso muito... a nossa experiência, ela é muito balizadora do que a gente pensa relacionado ao sexo, né? Porque ele é individual. Quando eu penso em produzir pornografia, eu penso em produzir pornografia a partir do meu desejo, ainda mais porque sou performer, né? Então, pode ser qualquer coisa que esteja dentro do seu desejo. Eu piro muito, por exemplo, em fazer pornografia para assexuais. Então, um vídeo pornográfico onde as pessoas fiquem sentadas na cama, comendo e se acareando, e talvez fazendo uma prática de BDSM, né? Enfim, essa possibilidade de que, bom, meu desejo é válido, ele existe por aí, por mais que eu ainda não conhecesse e não soubesse que ele existia. Sim, e talvez a pornografia seja a porta de entrada para outras drogas. Brincadeira. Mas é que a pornografia, ela tá, sei lá, no nosso dia a dia, né? Para pessoas LGBTs, por exemplo, a gente está sempre lidando com Grindr, Hornet, Scruff, Tinder, que é um pouquinho menos... tem um pouquinho menos de vandalismo ali, mas o nosso desejo está sempre sendo transformado em áudios, né, em pixels e dados. Ao mesmo tempo, sei lá, existe uma febre do Twitter, né, casais gravando vídeos de roleplay para o Twitter, ou mesmo sex tapes amadoras. O OnlyFans também é um fenômeno muito grande, né, a gente conhece... A gente está vendo uma nova mudança na indústria pornográfica. A gente teve uma mudança ali nos anos 80, 90, na verdade, com o crescimento da internet, maior acesso à internet, então as pessoas conseguiam assistir pornografia por internet de escada, depois veio o Wi-Fi e ferrou tudo, e muita pornografia de graça. Então você não precisa mais ir na locadora, alugar o vídeo, comprar o vídeo, só que
E aí a gente está vendo uma transformação que também, ela já estava acontecendo, mas ela também foi fomentada pela pandemia e com a impossibilidade de muitas sex workers trabalharem, muita gente que trabalhava na rua, impossibilidade de trabalhar, muita gente que perdeu o emprego e já tirava umas fotos sensuais para os amigos, mandava nos grupos. O pack de pezinho. Pack de pezinho, toda uma galera que começou a vender seu conteúdo próprio online. E mesmo a dificuldade que a indústria pornográfica, a grande indústria pornográfica tem hoje, agora um pouco diminuída, mas eu imagino que na Europa aumentando o caso, nos Estados Unidos aumentando o caso, a gente vai voltar para esse modo de produção, que é as indústrias pornográficas, todos os estúdios de Los Angeles, principalmente, fechados. Então você tem os sex workers trabalhando de casa, fazendo o seu próprio preço, fazendo o seu próprio conteúdo a partir dos próprios desejos. Então, a gente tem essa nova mudança da indústria pornográfica, né? E eu acho que tem uma tendência a ser muito mais... Desculpa, Bru, que acho que tem uma tendência a ser muito mais respeitosa ao trabalho dos performers do que uma indústria onde eles estão trabalhando para outros, né? Pegando o gancho aí disso que você estava dizendo... Peraí que a Bru queria falar. Sim. Não, eu queria fazer só alguma abertura nessa questão, porque essa pergunta, na verdade, ela é bem capciosa, né? Eu fico pensando o que é essa pornografia e fico pensando nela num campo mais em aberto mesmo, né? Como pensar o que é arte, por exemplo, que é uma das grandes perguntas da humanidade, né? E aí vem toda essa questão do erotismo, né? O que é o erotismo, o que é a pornografia e essa segregação, de alguma forma, que fazem com a pornografia, distanciando isso da arte em algum momento, ou até mesmo a questão do que é arte, do que é artesanato, né? E, enfim, voltando a essa questão dos cruzamentos, né, dessas encruzilhadas de privilégios e marginalidades, super concordo que a pandemia trouxe essa questão do trabalho online mais presente também, assim, né, para as trabalhadoras sexuais, mas isso também envolve toda uma questão de interseção, porque as putas que são pobres, né, as putas mais precarizadas, continuam indo para a rua, mesmo em pandemia, e, na verdade, nunca pararam, né? Enfim, acho que seria algo nesse sentido, assim, de pensar em campos em abertos e complexos, né? Eu acho que a pornografia tem muito dessa complexidade no sentido quando se foge do lugar da hegemonia, né? Porque se a gente for falar da pornografia hegemônica e somente dela, aí sim a gente pode limitar um pouco a fala e estar falando em lugares mais concretos, né? Tipo, de abuso e de fórmulas prontas e heterossexualidade compulsória e tudo isso. Mas acho que aqui a gente está pensando na pornografia de uma maneira mais ampla também, né? E essas representações, né? Essa coisa do dia a dia, do cotidiano pornográfico, né? Tipo, desse imaginário da sexualidade, né? Que quando eu penso em pornografia, eu fico pensando muito nesse imaginário, nessas construções, né? Tipo, por exemplo, casais heterossexuais brancos que apresentam telejornais na televisão, para mim é uma representação de uma sexualidade muito específica, né? E isso tem muito a ver com a pornografia de alguma forma, né? E com a heterossexualidade compulsória. Sim, bastante. Existe até esse diálogo numa série chamada The Morning Show, acho que é da Amazon, onde tem um programa, né, matutino, e aí um dos caras que apresenta o programa é acusado de abuso sexual das funcionárias, das produtoras do programa. E aí o diretor sofre muito porque ele quer um casal hétero ali apresentando o programa e ele precisa que aquele casal alimente uma tensão sexual, assim, logo pela manhã, né, para que os norte-americanos consumam isso e se sintam à vontade e pensem se aquele casal ali se relaciona, se é só um programa de manhã mesmo. Enfim, né, questões. E você, Daniel, o que você acha? O que é pornografia? Bom, primeiro queria agradecer o convite para estar conversando aqui, eu fico muito feliz mesmo.
Bom, assim, né, como a gente já está colocando aqui, é uma pergunta, né, que abre para várias respostas possíveis, né, e conceitos. Vocês estão ouvindo um ruído também? Um negocinho assim? Você está escutando um ruído? Eu acho que é meu fone. Deixa eu trocar de fone, peraí. Eu acho que é. Esse fone de vez em quando é esse problema. Beleza. Eu tô no centro, então tô no Arouche, cheio de obra em volta. Certo? Melhorou? Sim. Ótimo. Tá. Obrigado. Sabe que eu ia ficar louco se eu... De vez em quando ele gera esse ruído, assim. Acho que é o caso da minha entrada no meu celular, na verdade. Bom, então eu recomeço? Pode ser. Então tá, vou recomeçar. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando, né? E assim, pensando, né, nessa pergunta e também já, né, todo o debate que já abriu aqui, como é uma pergunta que abre para várias coisas, assim, eu acho que eu vou contar uma história assim, que aconteceu comigo, meio que ampliou um pouco a minha visão sobre o que poderia ser a pornografia, né? Né? Algum tempo atrás eu vi um filme chamado Terror no Lis, né? Que é um filme que a diretora Soda Jenkins, ela definia como uma porn revenge contra a construção mitológica da Austrália feita pelo cinema comercial, né? Então, o filme basicamente é uma remontagem, uma ressignificação de imagens de filmes comerciais, né, produzidos na Austrália oficialmente, tipo assim, Mad Max, o Babadook, O Ano que Vivemos em Perigos, entre outros, né? E aí eu fiquei muito assim questionando por que ela definia o filme como, né, essa porn revenge, né? E aí eu fui descobrir, pesquisando sobre o filme, que o filme tinha participado do Porn Film Festival, que é um festival voltado para o cinema erótico, e lá tinha uma defesa, né, das pessoas que exibiram o filme, falando assim que o filme era pornô por causa da subversão, né, desses discursos oficiais, né, presentes nesses filmes, construído através da apropriação dessas próprias imagens e sons desses filmes, né? Então, tipo assim, ela utilizava desse material para poder subverter ele. Que também era pornográfico por causa da apropriação sem direitos autorais. Ela simplesmente pegou aqueles materiais e reutilizou, né? Era meio que subversivo nisso, né? E também que era pornográfico, ele mostrava como esse discurso oficial era uma imagem pornográfica sobre, né, o que seria, né, vendido oficialmente sobre o que era a Austrália, né? Então, esse exemplo assim, me trouxe muito essa questão de pensar assim, né, que a pornografia como uma forma de arte, ela também é um recurso narrativo, né? Ela é uma estética, ela tem várias ramificações, né? E que as pessoas podem utilizar, né, desses discursos, dessas histórias, tanto para fazer filmes libertários, mas também pode fazer para a construção de discursos conservadores, né? Então, ela como arte, como estética, ela está meio que aberta também à forma em que a pessoa se apropria e se utiliza dela para poder fazer os seus discursos. Uhum. Definitivamente. A Luísa estava falando, né, sobre essa liberdade que os performers e atores pornôs têm por conta dessas novas plataformas digitais de produção de pornografia. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando se os performers estão realmente mais livres, porque a gente percebe que existe um corpo desejável, né? Eu tenho a impressão também de que, sei lá, várias pessoas estão talhando o seu corpo, estão se encaixando no biodesigning, que é o biodesigning desejável para a produção de pornografia, né? A gente entra no OnlyFans, por exemplo, acho que os canais mais bem pagos são ainda de corpos brancos, corpos, né, corpos sarados, e também a própria nomenclatura do sarado, né, no caso de homens gays, vem por conta do discurso que foi produzido ali nos anos 80, né, por conta da problemática do HIV/AIDS. Então eu sinto também ainda que existe um corpo padrão que é o corpo...
Eu não conheço essa história do termo sarado, você me contaria? Então, para se distanciar, como a epidemia da AIDS surgiu lá nos anos 80, para se distanciar daquele corpo, né, que o corpo doente, exato, os homens gays começaram a malhar, não sei o quê, a ter a imagem do corpo sarado, sabe? Vem daí também, inclusive. Obrigada pela Bizarro, né? Bizarro. Dói, aliás. Mas é isso. E aí eu fico pensando, você acha que os performers estão mais livres, que os performers que fazem trabalho sexual, eles estão a serviço do desejo do outro, ou tem ainda uma autonomia de desejo nisso? Quero entender melhor também como funciona. Eu acho que é muito complexo, porque a gente tem tantas questões que a Bruna trouxe, agradeço imensamente, relacionadas a questões de classe, porque, de fato, existe uma questão que é tecnológica, relacionada a ter Porra, eu, durante a pandemia, comprei minha ring light, entendeu? Comprei uma webcam boa para poder gravar meus vídeos. Óbvio, eu tenho acesso a isso. Para mim, é muito mais fácil, né? Eu acho que você tem esses dois lados. Tem tanto o lado relacionado ao acesso também a poder estar malhando, poder estar comendo uma comida, né, bem equilibrada, poder estar comendo todo dia, tudo isso. Você tem também uma questão que é dúbio, né? É óbvio que, assim, hoje você tem muito mais, por exemplo, o termo Big Beautiful Woman, né, BBW, que são as mulheres gordas que fazem vídeos. Gordas, você tem tanto... um amigo que recentemente soltou uma série no Instagram dele, ele chama R+, o Are, ele é um desenhista, e ele tem uma série exatamente sobre os pequenos trechos. Ele tem um corpo gordo, e ele faz uma série de desenhos dos pequenos trechos onde esses vídeos de Big and Beautiful eram, de fato, cuidadosos e carinhosos, e não eram animais transando. Então, a partir do momento que uma mulher gorda produz o próprio conteúdo, uma mulher gorda e preta, que é animalizada duplamente, produz o próprio conteúdo, ela consegue produzir um conteúdo mais amoroso. É muito claro, assim, quando não é um estúdio, um diretor mandando, por mais que pela demanda a gente ainda tem uma delimitação de quem são os corpos, de tudo mais, ao mesmo tempo a gente sabe que o desejo é muito vasto e que tem gente que deseja os mais variados corpos e as mais variadas práticas. Então, se a gente olha por esse lado, a gente tem uma abertura muito maior de vídeos. Eu sou uma pessoa que pratica BDSM, por exemplo. Então, de vídeos ligados ao BDSM, que é uma parte da indústria que é muito fácil de haver abuso, porque o BDSM é um nível a mais ligado ao limite, né? Não ligado ao sexo, mas ligado ao limite, de fato. Você está brincando com limites mais duros, mais pesados. Então, você ter o próprio... Eu pelo menos, me sinto muito privilegiada por ter o controle dos vídeos de BDSM que eu faço, por normalmente dirigi-los. E essas ferramentas, como o OnlyFans, como o ManyVideos, como o próprio Twitter, a possibilidade de vender as próprias fotos no Twitter, essas ferramentas, elas permitem que eu tenha o controle do meu conteúdo. Mas é isso. Para isso, eu preciso ter acesso ao computador, acesso a uma câmera, acesso a uma iluminação, acesso a parceiros, né? E tem uma outra parada que eu vou incluir aqui, e ela não exatamente está aqui, mas tem a ver com o cuidado e a possibilidade de controle do próprio corpo, de um performer, de um trabalhador sexual da pornografia, que é a questão ligada a ter o controle dos exames dos parceiros, ter o controle do consentimento da cena. Então, sou eu que estou dirigindo a cena, eu mando parar, e eu mando parar sem medo de não ser contratada de novo, sem medo do filme não parar de fato. Então, eu tenho essa possibilidade, e
é isso, tem a possibilidade temática, eu tenho a possibilidade de saber que eu posso parar e de que eu tenho controle sobre as práticas e os conteúdos. Eu não vou ser pressionada para fazer uma tripla penetração. Eu faço, inclusive, recomendo vídeos ótimos da Adriana Chechik, que é uma atriz pornô super mainstream, na verdade, mas que tem vídeos maravilhosos dela gravando para a própria produtora. Ela tem uma produtora com o nome dela, ela ganhou muita grana no pornô, e é tipo, eu acho ótimo que eu posso escolher 2 caras para me comer e tal, e eles começam a transar, a cabeça dela vai embaixo do chuveiro, enquanto eles estão metendo no cu dela, sabe? Toda uma situação, e que claramente ela tá dirigindo o próprio conteúdo, ela mandou esses caras fazerem isso, né? Enfim, eu falo pra cacete. Então, se você entra uma criança aqui no quarto. Agora tem criança morando na casa, eu não sei lidar com isso aí. E o que vocês pensam sobre isso? O que você pensa, Bruna? Como funciona isso para você? Você sente que a gente tem mais liberdade? Não, assim, eu penso e volto a essa questão dos privilégios e das marginalidades, né? Que, assim, fazer pornografia dissidente traz uma outra perspectiva de produção mesmo, né? Porque na pornografia convencional tem toda essa questão da hierarquia dos corpos, né? E essa hierarquia prioriza e privilegia os homens, né? Então, tipo, a pornografia feminista, a pós-pornografia, enfim, esses outros lugares da pornografia acabam, tipo, também sendo outra coisa, né? Acho que meio que por aí, assim. Eu queria falar que, assim, eu trabalho com arte contemporânea e a pós-pornografia é um dos aspectos da minha produção, né? Porque, não sei, eu acho que quem de repente está assistindo pode não ter uma apresentação nossa, assim, né? Então, eu acho que a gente também, cada pessoa aqui fala de um lugar diferente e com questionamentos diferentes em relação a essa pornografia, assim, né? Eu mesma tenho muitas críticas em relação à pornografia e são raras as pornografias às quais eu acredito, né? Tipo, enquanto arte, enquanto produção, enquanto sexualidade, enquanto pornografia, né? No geral, assim. Não, acho que é isso, assim. Eu vejo a pós-pornografia também. É porque eu acredito que a pornografia, na maioria das vezes, acaba sendo uma grande cilada. Essa é a grande questão. Em que sentido você menciona isso? No sentido de que acaba, de alguma forma, realmente entrando numa mercantilização dos corpos, na qual eu não me coloco contra, né? Tipo, eu acho que as pessoas têm a liberdade para estarem se vendendo se assim quiserem, mas não é uma coisa que para mim me agrade, exatamente, assim. Por isso que penso muito na pós-pornografia e ainda além da pós-pornografia, a questão do pornoterrorismo mesmo, assim. Por isso que estou colocando essa questão de que eu acho que a gente fala de lugares diferentes, mas que em algum momento acabam conversando, né, de alguma forma. E eu acho que é isso que está sendo interessante da conversa. Então, esse lugar de pensar a pornografia dissidente, às vezes vejo um conflito de pensamentos, ou como, por exemplo, o discurso da pós-pornografia, de pornografia dissidente e tal. Eu acho que com essa coisa da internet a gente tem realmente acesso a diversos tipos de corporalidades. É mais uma questão, e a pornografia, em vários momentos, é muito também para uma reafirmação de uma normatividade, né? Principalmente a pornografia hegemônica, de tipo, sei lá, caras gays que muitas vezes acabam se forçando a assistir a pornografia convencional para, sabe, tipo, para se reafirmarem enquanto uma pessoa normal, né? Algo nesse sentido, assim. Me enrolei toda, gente. Não, eu acho que faz bastante sentido mesmo. Eu acho que tem uma questão que eu pensei no começo do que você estava falando, que é relacionada à venda do corpo. Que eu acho sempre muito importante de falar em relação tanto à pornografia quanto à prostituição, ao sex worker como um todo. Que na nossa sociedade do capital, e eu não acho que você está dizendo o contrário,
mas que na nossa sociedade do capital, o nosso corpo está sendo vendido, e nós que somos trabalhadores, que não temos capital, a gente tem a força de trabalho, e acho que é importante a gente fixar e compreender que tanto a prostituição quanto o trabalho sexual, todo o trabalho sexual, dominadoras, que também estamos falando de um lugar mais privilegiado relacionado ao trabalho sexual, né? Mas tanto trabalhadores sexuais que fazem ponto na rua, que ficam em puteiro de luxo, que ficam em puteiro tosco, que trabalham com pornografia dissidente, com pornografia normal, né? A norma, que respeita a norma. Gosto muito de afirmar essa palavra normal, porque para mim é o que respeita a norma. E então, toda essa galera que trabalha com sexo está vendendo força de trabalho, né? São vendas, estamos todos vendendo nossos corpos. E aí eu acho que tem uma questão também relacionada à objetificação, que é complexa, né? Eu sei, e aí eu só posso falar em relação ao meu desejo relacionado a isso, que existe uma questão, para mim, de fazer pornografia, que também tem a ver com o prazer de ser objetificado. É óbvio que, para mim, o prazer de ser objetificado ele é muito mais fácil de ter. Eu sou uma mulher cis, branca. Eu não sou objetificada pela sociedade o tempo inteiro, apesar de ser mulher, né? Eu sou menos objetificada do que outros corpos. Mas eu acho que tem essa questão que existe uma parte dessa objetificação do corpo que ela também, às vezes, está no desejo desse corpo. Então, não sei, eu acho que eu me perdi também, fui embora, mas é isso, queria muito bater nessa tecla do trabalho. Da gente, sim. As putas e as sex workers, no geral, americanas, que têm tido um movimento, principalmente relacionado à pornografia em Los Angeles, porque está rolando uma tentativa de regularização, e a gente sabe que, às vezes, uma regularização numa indústria que já está, né, não é uma regularização do trabalho das prostitutas, por exemplo, que ela é necessária, mas ela... as meninas têm afirmado muito, e os trabalhadores sexuais têm afirmado muito que sex work é work, trabalho sexual é trabalho. Sim. E eu acho que essa questão da legalização da profissão, né, da prostituição, no caso, acaba até diminuindo a possibilidade desse abuso, né, dessa hierarquia dos corpos, que nem eu disse, porque quando se tem regras, né, né, trabalhistas, eu acho que isso dá uma facilitada, assim. É a segurança de um corpo de um trabalhador. É só isso. Exatamente. O que você ia mencionar, Daniel? Não, é só sobre essa questão da tecnologia, né, dessa revolução, dessa transformação, né, que está acontecendo na questão do mercado pornográfico, principalmente na questão dos OnlyFans, que a Luísa colocou e tal. Sim, eu acho, né, que tem toda essa mudança da lógica, né, se a gente for pensar que, né, os artistas, os performers, né, tem mais assim, o contato mais direto com o público e controle, né, tem todas essas questões, e eu acho, né, nessa questão que eu acho que a gente também tem que questionar muito a questão da espectralidade, né, a questão do espectador, né, sobre, né, que corpos, né, são mais assistidos, mais acessados, que tipo, né, de que tem mais procura, né, porque, né, o consumo, de certa forma, da pornografia, ele é muito solitário e privado, né, as pessoas normalmente vêm em casa, sozinho e tal, então a gente tem uma gama de possibilidades de pornografia e as pessoas acabam só, na maioria das vezes, recorrendo só a um certo tipo, né, um certo estereótipo, assim, né, porque eu acho que faz muito parte, assim, de todo esse processo da indústria e todas essas questões também, a relação que as pessoas que assistem a esses filmes, a essas obras, essas performances, têm também. Eu acho que também a gente tem que sempre estar colocando em questão também essa questão da espectralidade, assim, né? Essa questão também do espectador e não achar que, né, ele é apenas um espectador passivo, né? Mas é uma questão ativa e que está completamente
ali alterando, mudando também todo o que está acontecendo na questão das produções, assim. Sim, sim. E aí, ainda falando sobre isso, né, eu acredito que a pornografia reúne as mesmas características que qualquer outra plataforma artística da indústria cultural. A performance, dramatização, transformação digital e a distribuição global. No entanto, aos olhos da própria comunidade artística, a pornografia é marginalizada, né? A gente sempre está dizendo que pornógrafos, atores pornôs, atrizes pornôs, perdão, nossa, morri, não são artistas. Por que isso acontece e de que maneira a gente pode hackear essa posição? Existe uma criminalização, né, da sexualidade em vários momentos, né, da sociedade, eu acredito, né. Eu acho que essas estruturas e essas instituições que regem de alguma forma a norma, né, tipo Estado, família nuclear, polícia, igreja, essas instituições de alguma forma acabam criminalizando, né, tipo sexualidades livres, por uma questão óbvia que é de relação de poder, né? E algo nesse sentido, assim. E tabu, né? Sexualidade é um tabu na sociedade, né? Sexualidade livre, sexualidade dissidente, ainda mais, né? Eu tenho uma questão, Sim. tenho duas questões para colocar, que eu sinto que são conquistas do trabalho que a Edith tem feito e que de como a gente estruturou a produtora, né? A gente tem uma questão algumas questões ligadas ao espectador, a quem escolhe. Eu acho que o espectador ele traz ainda mais a sensação de que ele só vai olhar, né? Mas de um agente que decide o que assiste, então, tem essa coisa da educação dessa galera. Então, você pode até procurar por hashtags, mas quando você abre o site, a área de assinante, a área onde tem os vídeos como um todo, você não tem uma área hétero, uma área gay, uma área onde tem japonesas, uma área onde tem pretas, uma área onde tem trans. Não. Você tem uma lista de vídeos. Qual que foi o nosso pensamento por trás disso? Se eu ofereço, num momento de tesão, um vídeo que a pessoa, um desejo que ela não conhece, que talvez ela tenha, e ela pode ir ali, clicar, e ela nunca pensou em transar com um cara que tem uma buceta, que essa pessoa achava esse corpo esquisito. E ela olha para aquele corpo e fala, nossa, que corpo interessante. Eu acho que tem uma outra parada ligada aos vídeos que a gente faz, que aí eu acho que nem está ligada exatamente a essa questão, mas que é a possibilidade de incluir uma subjetividade daquele performer. Estar claro no vídeo, por exemplo, que aquele performer pode dizer não. Qual é o sinal de segurança numa cena de BDSM, por exemplo? A gente não editar fora momentos em que a cena parou, né? E existe hoje uma discussão mais ampla relacionada à pornografia ligada à arte, que eu acho que a gente tem aberto um espaço aos pouquinhos, de tirar dessa marginalização. Então, você tem Filhas do Fogo, por exemplo, que foi um vídeo pornográfico que passou no cinema, outro japonês, é isso? Também recente, que era uma pornografia que estava no cinema, eu me esqueci o nome do filme. Enfim. E houve recentemente, por exemplo, um evento na PUC, onde pessoas que trabalhavam com pornografia foram fazer uma fala, um evento feito por bichos da PUC. É óbvio que a gente está no meinho, né? São Paulo, muito específico, muito pontual, mas eu sinto que a arte está começando, mesmo com a entrada de Bruna Curi, de Vulcânica, né, que
primeira travesti a ter um trabalho comprado pelo MAN, você tem alguns corpos dissidentes conseguindo entrar e discutindo questões de gênero importantes, discutindo questões ligadas ao erotismo muito importantes. Então, eu acho que a gente está num caminho nesse momento de uma, pelo menos, virar aqueles amigos excêntricos, que não chega a desmarginalizar, mas assim, a gente até o picho para as artes plásticas hoje, né? E, se for grafite, pode, né? Aquela coisa de que se tiver uma 7D e um filtro de câmera bonito, a gente até considera arte. Então, a gente está abrindo um certo espaço nessa área, né? Eu sinto. O Daniel tem um filme muito importante, interessante, né, que é o Vento Seco. E o Vento Seco brinca bastante, né, com pornografia. Você teve algumas reações inesperadas por conta disso? Né, porque o filme lá tem algumas cenas bem punks, assim. Então, tem, né? Sempre tem algumas reações, assim, né? Mas eu acho muito curioso, assim, no Vento Seco, porque, assim, tudo bem, tem essa questão do sexo explícito, né? Dessas cenas ligadas muito ao BDSM e tal, mas tipo assim, né? Tem várias outras coisas ali sendo discutidas, e eu acho muito curioso como, assim, a grande maioria das pessoas não conseguem sair dessas cenas do sexo e perceber todas as outras questões que o filme está trazendo, que estão perpassando também pelas cenas de sexo, né? Então tem essas questões, assim, né? Tem muita gente que para de ver o filme na metade, né? Tem uma outra cena ali que são momentos, assim, que as pessoas costumam levantar e sair da sala de cinema, digamos assim, né? Que tem essa coisa que não se espera, né? Tipo assim, eu acho que eles não estão esperando, assim. Mas sobre essa questão, né, porque é marginalizada dentro da comunidade artística, assim, trazendo para o cinema, né, que é a área que eu trabalho, assim, eu acho muito curioso, assim, como, apesar do pornô ser um gênero muito estabelecido já, né, é um gênero com códigos próprios, né, tem uma tradição, tem os seus ícones, tem os seus filmes seminais, assim, está todo inserido nessa lógica da tradição cinematográfica de gênero, né, tem uma teórica chamada Linda Williams que classifica ele como gênero de excesso, junto com o melodrama e o filme de terror, estão todos ali. As pessoas não encaram, muitas das vezes não encaram aquele filme como uma construção narrativa e como uma obra de arte. É como se os atores e os performers não tivessem criando personagens, não tivessem criando discursos, né? Não tivessem construindo narrativas, eles estão vivendo, é como se fosse real, né? Tipo assim, como se não né? Assim, um ator não tivesse, um ator pornô, uma atriz pornô não tivesse ali criando uma personagem, toda uma estética, né? Eu acho muito curioso de isso acontecer, né? E eu acho que isso cria um pouco eu acho que ajuda um pouco a criar essa noção, assim. E aí, pensando um pouco, assim, o que se pode fazer, né? Eu particularmente sinto muito, assim, é uma coisa que acontece muito quando a gente pega a pós-pornografia, ou queercore, ou pós-terrorismo, que tem muito essa discussão sobre o processo artístico de construção das obras, mas acho que quando a gente vai para um pornô que não está ligado, né, a essas estéticas e a esses movimentos, né, eu sinto uma falta de discussão desses processos criativos sobre a pornografia. Assim, eu acho que talvez propor mais essas questões, coisas como a Luísa colocou, eu acho que ajuda um pouco a desconstruir essa ideia de que, né, pornô também não é arte, né, tirar da marginalidade. Justo. Próxima pergunta tem a ver com o conceito de performatividade que a Butler desenvolveu ali pelos anos 80, né? No começo dos anos 90 ela lança o Problemas de Gênero, um livro canônico, né, para teoria queer, teoria transviada, e ela arrasta, né, o gênero então para a linguagem. Ela está pensando o gênero a partir de códigos de linguagem. Acho que esse conceito
já está bem estabelecido no contemporâneo, e aí, ao mesmo tempo, eu fico também pensando que a pornografia funciona enquanto uma forma de organização do sexo, né? É uma pedagogia sexual que está sendo posta ali, uma narrativa, sendo que a pornografia mainstream, como vocês já mencionaram, é extremamente heterocentrada e extremamente masculinista. Dessa forma, é possível hackear o desejo e propor outras coreografias sexuais que sejam mais inclusivas e mais emancipatórias? Ou a gente está lutando por uma causa já perdida? Seu microfone está mudo, Luísa. Eu posso começar. Vai lá. Eu lembro muito durante as discussões da EDG, colocar uma vontade gigantesca de fazer uma área do site que se chamasse Deseducação Sexual. A gente acabou usando o conceito em outras coisas, mas eu penso para frente em, enfim, fazer podcasts. Eu tenho essa... Vamos fazer. Ai, amiga, manda zap. Manda zap, Bruna. Mas, enfim. Patrocinadores, KY, Ola, vem com a gente aqui. Ola, Skin, que a gente gosta. Mas eu acho que é sobre isso, assim. A pornografia não dá para a gente achar, primeiro de tudo, voltando lá para aquele papo dos discursos feministas diversos relacionados à pornografia, não dá para a gente achar que isso vai parar de ser produzido. Uhum. Isso é produzido desde os primórdios. Se a gente olhar, tem um filme lindo, maravilhoso, 3D, que eu entendi porque que o 3D existe como linguagem de cinema, que é o Caverna dos Sonhos Esquecidos? Caverna dos Sonhos Esquecidos. Do Herzog. E naquela caverna de homens primitivos, de humanidade primitiva, a gente tem uma figura do feminino fértil, sexual, que é escondida, então mais erótica ainda. A gente produz erotismo desde que somos homens. Sabia, né? Que... Desculpa te interromper, mas eu lembro tem um texto que é maravilhoso, eu não lembro exatamente, acho que é um texto que discute a criação dos eletrodomésticos. Nossa, é isso. E geladeira, fogão, não sei o quê. Eu imaginei que estava indo para aí. Não, e é muito curioso o texto, porque o teórico, ele está recuperando a história dos dildos. Não é o Preciado, é um homem. E aí ele descobre que os dildos, cintas de castidade eletrônicas, coisas assim, foram inventados muito antes de outros aparelhos. Ferro de passar roupa, essas coisas todas. E aí ele fica dizendo, né, ele fica investigando, olha, então quer dizer que a gente está muito mais interessado em resolver questões ligadas ao nosso corpo, ao nosso desejo, do que em trabalhar menos. Sei lá, inventar uma máquina de lavar louça, por exemplo. E ao mesmo tempo a gente está sempre escondendo isso, né? A loja de sex shop fica num beco muito escuro, a pornografia a gente vê lá no quarto, sozinho. E é curioso e dicotômico, né? O que acontece com isso. E ao mesmo tempo em países que você não tem muito papo sobre o sexo, tipo Japão. A pornografia e o erotismo produzido pelo Japão, a liberdade que ele tem, permite que ele vá para lugares... Eu lembro de um relato que me contaram de uma vez que foram até lá, estavam lá na Terra do Sol Nascente, e entraram numa loja onde tinha brinquedos do Godzilla. Ao entrar nessa loja, esse casal começa a subir os andares dessa loja e topa com um sex shop. 3 andares de sex shop, com milhões de coisas, de todos os tamanhos,
calcinhas de moças descrevendo o seu dia, o que elas fizeram no dia que elas tiraram a calcinha, e escrito assim, garantido que o cheiro é exatamente da hora que elas tiraram. Enfim, a gente pode discutir todas as questões sobre esses desejos, mas é muito louco como esse desejo livre, ele permite imaginar tentáculos entrando em buracos que não são bucetas. Sabe assim, a gente tem uma fluidez desse desejo que é menos regulado. E a gente tem, então, a pornografia, voltando para o assunto lá atrás, a pornografia existe como pedagogia. Quando a gente tem a possibilidade de uma educação sexual, de fato, da gente parar nossas crianças. Ontem estava rolando brincadeira de mão aqui em casa, estou com as filhas de uma amiga, com os filhos de uma amiga, e não sei o quê, e as crianças começaram a bater. Gente, se quiser bater, o outro tem que deixar bater. Eu gosto de fazer brincadeira de mão de vez em quando. Aí meu namorado, eu também. Então é isso. Se o outro deixa bater, pode bater. Pronto. Discutindo consentimento básico, sem precisar falar, né? Então, como é que a gente, né, lida com os corpos das nossas crianças? A gente não chama o ombro de ombro, a gente chama o ombro de ombro, mas a vagina a gente não chama de vagina, o pinto a gente não chama de pinto, o cu não é cu, é bumbum. E como é que, então, a gente dá liberdade para esses corpos não se conhecem? E como é que a gente dá liberdade para esses corpos se a única possibilidade de acesso ao erotismo é a partir de uma pornografia que objetifica e que... Então, se a gente não pode parar essa indústria, se ela vem antes de ser indústria, se esse erotismo vai continuar sendo produzido, por que a gente não produzir um erotismo que possa ser emancipatório? Que possa mostrar um pinto mole, mostrar um corpo velho, um corpo com questões físicas diferentes. Diversas. Aí? Não, tá tudo bem. Alô? Tá rolando. Alô? Eu caí, né? Tá rolando? Tá rolando? Travou rapidamente. A gente tem um corpo velho, a gente tem outras coisas, a gente tem outras práticas, a gente poder ter um sexo que não envolva penetração. E eu sinto que, assim, aos poucos, é aquela parada que a gente estava falando do primo esquisito, do cara que produz a coisa esquisita, né? Mesmo que a gente possa discutir o quão emancipatório de fato é a produção da Erika Lust, isso também dá uma abertura. Aí eu tô indo embora, eu já nem sei mais o que eu tô falando. Não, mas é muito eu acho isso que você estava dizendo. Eu fico pensando sobre como a arquitetura do próprio corpo é política, né? E como a gente organiza a maneira como a gente vai usar o corpo, assim. As pessoas pensam, por exemplo, que a mão não é um órgão sexual. No entanto, as mãos são fundamentais, né? São fundamentais pra gente. O maior órgão. A pele é o maior órgão do nosso corpo. E é o órgão sensível que faz limite com o mundo. Se a gente entende o erotismo da pele, a gente entende o erotismo de viver. Enfim, aí eu posso... Eu acho que essa questão da pedagogia está super presente mesmo na pornografia, nesse imaginário construído. Tem uma questão que é dessa pedagogia da pornografia mainstream caminhar muito com essa questão da heterossexualidade compulsória, que é o próprio heterocapital também, né? Então, eu acho que conforme as coisas vão acontecendo no mundo, o capital vai assimilando também determinados corpos, né? Por isso que, às vezes, essa questão do poderio dos corpos, né, e das dominações acabam se colocando super presentes, né? Como, por exemplo, a questão da homonormatividade, eu acho que, de alguma forma, tem caminhado junto com a questão do heterocapital, né? Aqui no Brasil, a gente está passando por esses retrocessos totais, né? Tipo, essas questões de
ditadura, fascismo, né? Tipo, essas aproximações de tudo que oprime. Mas a homossexualidade dentro da pornografia também, de alguma forma, ela entra num lugar que é de uma objetificação ainda menor do que, por exemplo, uma corporalidade trans, né? Enfim, essa cadeia do capitalismo acaba se colocando muito presente, assim, né, nessas representações pedagógicas do que é o certo, o que é errado, o que é saudável, o doente, enfim, essa coisa desse espectador passivo, na verdade, que na verdade é só uma ilusão, né, de tipo de distanciamento, né, desse consumo dos corpos, né, que é o mecanismo, né, a maquinaria do capital, mas fico me questionando sobre a questão, por exemplo, da pornografia vir nesse lugar de hierarquia e não colocar determinadas expressões de sexualidades enquanto pauta, né? A própria questão da desgenitalização, que nem vocês estavam falando, né? Tipo, a coisa da pele ser o maior órgão, ou de órgãos internos do corpo, por exemplo, de mulheres cis serem nomeados com nomes de homens, né? A história da ginecologia também ser toda baseada em obstetrícia racista e tudo isso. Acho que tudo isso acaba meio que fazendo um patamar do que é essa sexualidade, né? Que é a sexualidade castrada, que é a representação da hegemonia, né? E aí as pessoas acabam procurando essa aceitação também na pornografia, ou, na verdade, a indústria da pornografia acaba reforçando esses mecanismos de opressão, né? Porque, na real, se a gente for ver, pensar em desejos, o corpo dissidente, ele é desejado, né? A corporalidade negra, ela é desejada, mas esse desejo ele vem atrelado com um processo de colonização, né? Que é de domínio do corpo, que é da fetichização, que é relacionado ao poder, né? Uhum. Resumindo, é sobre poder, né? Essa pornografia. Uhum. Tá sem mic. Eu perdi tua fala quase inteira, mana. Eu tô meio caindo. Então, se eu, tipo, parecer que tô procurando alguma coisa, é porque aqui tá esquisito. Beleza. E você, Daniel? É uma pena, mas eu vou ver. Tá. Não, só sobre essa, né? Se é possível, né? Hackear, né? O desejo. Bom, eu acho assim, bem direto, eu acho que sim, né? Porque eu acho que se não acreditasse que era possível, eu acho que a gente não. Senão a gente não estaria trabalhando. Não estaríamos aqui, né? Tipo assim, então eu acho que isso é muito possível, assim. E eu acho que a gente já tem vários assim, filmes, obras, né? E artistas que estão já propondo essas coisas, né? Vocês falaram, né? Sobre a questão da pele, né? Por exemplo, como coisa de desejo. Tem um filme da Érica Sarmé, que é o Latifúndio, né? Que é exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão, né? Da pele ser o maior órgão humano de contato, né? Com o mundo, né? E a Érica mesmo, ela tem um trabalho acadêmico, assim, de pesquisa incrível sobre pós-pornografia na América Latina, né? Ela defende muito como várias performances latinos foram, na verdade, os primeiros a pensar, né, essas reconfigurações dos códigos da pornografia em outras estéticas, né? Uma outra artista também que eu gosto bastante, né, que eu acho também que é um bom exemplo da gente pensar nessas possibilidades, é a Clarissa Risbeiro, né, que fez o X-Mana, né? Também tem a Tertuliana e a Sara Panabi, que fez o Cuceta. Então, eu acho que tem vários caminhos aí que já estão sendo colocados para a gente, né, como é possível pensar, né, novas possibilidades, assim, né? Então, acho que é isso, assim, eu acho que sim, eu acredito muito.
Justo. Esses filmes que você citou, de alguma forma, eles entram num lugar que é dessa pós-pornografia ou pornografia de guerrilha, né? Então, tipo, eu acho super válido. Eu só fico pensando no que realmente é difundido como pornografia na mídia, da indústria pornográfica mesmo, que constrói esses imaginários, né? Porque, de alguma forma, eu acho que é esse lugar que tem que mudar também, né? Porque, não sei, esse movimento da Érica, do Elton Panambi, dessa galera toda, assim, que, de alguma forma, a gente tem trabalhos em parcerias e tudo isso, assim, eu fico pensando num lugar que está desconstruindo a própria teoria mesmo, né? Tipo, se a gente for pensar em desejo e fundamentar esse desejo com Freud e pessoas, filósofos contemporâneos que têm desconstruído muito com o pensamento de Freud, e isso para mim é super interessante, ou a própria questão da história do olho, né? Tipo, enfim, essas histórias das sexualidades que são contadas pela hegemonia, né? Por esses corpos que são de homens e tal. Eu acho que é um processo, assim, eu acho que o hackeamento ele é possível, mas, de alguma forma, a mídia é uma grande inimiga, né, da gente que tenta esse processo de desconstrução, porque é uma produção no meio de um bololô de 1000 produções que estão tensionando o mercado e seu imaginário e tudo isso. Mas eu sinto que aquilo que eu estava comentando antes, relacionado a essa mudança que a gente tem hoje da indústria, acaba permitindo um pouco que essa mudança seja colocada, porque eu sinto que, assim, existe uma regulação que é do público e existe uma regulação que é da indústria, e eu acho a regulação da indústria muito mais dura do que a regulação do público, porque o público, de fato, deseja corpos diversos, né? Cada um deseja um corpo, 2, 3, 7, 10, 20, mas eu sinto que tem essa questão, assim, dessa mudança. A partir do momento que a indústria está ditando menos e a gente tem mais, por mais que tenha todos esses privilégios desses performers que podem fazer isso, pode fazer um conteúdo próprio, que vai ser regulado mais pelo público. Eu sinto que, assim, o Brasil, por exemplo, já tem uma mudança. Eu tenho, né, entrado num lugar de uma pornografia mais hegemônica nesse momento como performer, tentando, inclusive, trazer outros parâmetros relacionados a consentimento, relacionados à ética de trabalho, ao direito de trabalho. Eu cheguei a traduzir um documento que a gente planeja soltar no site da EDI, que é um documento que, no meio dessa confusão toda, dessa polêmica toda relacionada ao trabalho sexual da pornografia nos Estados Unidos, a Kink.com, que é a maior produtora de pornografia BDSM dos Estados Unidos, que está em Los Angeles, soltou os documentos de consentimento deles em inglês. Então, você tem um documento relacionado só a sexo, sem relacionar ao BDSM em si. Você tem um documento que te diz, eu topo que corpos com buceta, corpos com pau, né? Essa foi a forma que a gente traduziu. Eu topo que meu cu seja penetrado, eu topo que minha buceta seja penetrada, eu topo que seja penetrado com dedo, com dildo, com pinto, eu topo que xixi role, eu topo que tal secreção, se eu quero cuspe, topo cuspe na cara, eu topo cuspe no genital, eu topo cuspe... Então, você tem toda uma possibilidade de uma discussão ética do trabalho, você tem um documento também de deveres e direitos dos performers, então é um direito do performer ter acesso à camisinha, a Dental Dam nos Estados Unidos, né, que é uma película que você pode usar para chupar, cus, bucetas, paus, você tem direito a um chuveiro disponível, né, então isso, eu sinto que só uma mudança no que se produz também só pode ser feita a partir de uma mudança na produção, e se a gente divulga essas possibilidades e esses direitos que os trabalhadores sexuais têm, e se a gente também tem mais controle sobre o que a gente
produzo. Então, eu tenho produzido com atores, e a gente se encontra e faz um vídeo próprio para os nossos próprios canais, e a gente discute o nosso consentimento, e a gente discute o que é desejo comum para colocar nesses canais, né? Então, eu sinto que essa mudança está acontecendo também impulsionada por essa mudança tecnológica da indústria. Eu preciso botar o carregador na minha bateria. No computador. A gente te espera, tá tudo bem. Tá rolando legal, gente? Vocês estão curtindo trocar essa ideia? Tá massa, eu tô adorando, eu falo pra caralho, gente. Desculpa aí se... Eu tô. É sempre muita coisa, né? E aí eu fico naquela de tipo, ai... Tanta coisa. Às vezes a gente deixa passar coisas que são importantes, e dessa vez eu também não escrevi nada de tópico, assim, porque eu fico pensando em tantas questões, e aí vira um bololô na minha cabeça, que vai dando um nó, aí eu falo, nossa, não vou nem falar, porque senão vai ser... vou me confundir, vou confundir todo mundo. Justo. Pois é. Conseguiu botar a bateria? Rolou aí? Tá, então vou continuar aqui. Eu adoro isso, discutir isso aqui que a gente vai discutir. Eu acho que a gente vai passar 3 horas, inclusive, se não tivesse na pandemia, eu ia falar pra gente fazer um pós no bar. Eu queria. Tenho saudades do bar, aliás. Vai acontecer. Pelo menos 3 pessoas aqui moram na mesma cidade. Exatamente. Bom, a esquerda hegemônica... vamos lá, né? A gente precisa discutir isso, afinal de contas. A esquerda hegemônica, com frequência, exclui debates que concernem a gênero, raça e, mais ainda, sobre trabalho sexual, sexualidade e desidentidade ou identidade. E aí, nesse sentido, fico me perguntando, ainda é possível pensar em sexo anal para derrubar o capital? Ou melhor dizendo, como é que a esquerda pode deixar de ser tão higienista e tão elitista e tão branca e cisgênera e heteroterrorista também? Eu acho que depende de quem tá dando esse cu, né? Tipo, se for um cara hétero... Gente, eu perdi a pergunta e a resposta foi essa. Saíram quem tá dando esse cu. Exatamente. Depende. Não, mas eu acho que porque essa questão do cu, ele é um tabu que ele pode representar, que representa, na verdade, muito essa sexualidade castrada mesmo, né? Mas ainda mais se tratando da heterossexualidade de homens cis, né? Tipo, que colocam isso como uma grande afronta à sexualidade. Então, eu acho que dar o cu pode ser, sim, revolucionário. Entender o próprio corpo sempre é revolucionário. Eu perdi a pergunta e vou chegar na janelinha. A pergunta é... Vai, obrigada. Ainda é possível pensar em sexo anal para derrubar o capital? Como é que a esquerda brasileira, vou localizar o problema, pode deixar de ser tão heteroterrorista, tão higienista, tão elitista e masculinista também? Eu acho que tem um problema na esquerda brasileira, que ela é boa parte uma esquerda intelectual, né? Ela é uma esquerda que tem se desligado cada vez mais, e a gente tem anos e anos aí de traição do PT, né, algumas acenos de coisas que vão mudar e nada nunca muda. A gente tem anos e anos disso. E uma esquerda branca, da elite, que está muito hoje desligada do trabalhador. E aí eu acho que também tem uma questão aí de toda essa defesa desses anos e anos do PT também, que a esquerda ainda faz, né? Enfim, eu posso falar sobre isso por horas e horas e horas, mas eu sinto que tem essa coisa dessa esquerda branca, da elite, ainda com uma moral burguesa, ainda, às vezes, limpando sua culpa burguesa, né? Todo jovem de esquerda que passou pela universidade, todo jovem que passou pela universidade pública foi de esquerda, todo esse imaginário aí, que ele é, né?
ele é muito complexo, ele é muito colocado por essa esquerda com essa herança conciliatória e que se afasta cada vez mais da classe trabalhadora. Bom, eu tenho... eu acho que tem... Pode falar. Não, pode falar, Bruno. Não, eu acho que tem essa questão da direita e da esquerda, né? Tem aquela frase que foi, inclusive, um motivo pela que, se eu não me engano, a segunda prisão do Rafael Braga, né? Que é você só olha da esquerda para a direita, enquanto o Estado te esmaga de cima para baixo. E aí, várias questões, assim, né? Uma que acho que já se convencionou muito a pensar em esquerda e relacionar isso ao PT, que é óbvio que é a representação máxima dessa esquerda aqui no Brasil, mas eu acho que vai um pouco além também, né? E pensar nessa questão do processo democrático, né? E às vezes a gente se apega a algumas fantasias, né? Ou vai pelo menos pior. Então, assim, voltando à coisa da frase, assim, né? Tipo, sexo anal contra o capital, eu ainda prefiro essa frase do que as outras frases que falam sobre, sei lá, tipo, ei, policial, vai tomar no cu, alguma coisa assim, como diminuindo e colocando esse sexo anal como realmente algo menor, algo chulo, algo sujo, enfim. Acho que essa questão do tabu do cu, ela está relacionada em relação à representação de um tabu sexual que eu acho que a maioria dos movimentos partidários acabam tendo, né? E assim, a questão da branquitude, da elitização e tudo isso, acaba se tornando meio que não sei, um escudo também para não serem questionados, né? Porque é algo como se estivesse se aproximando de algo libertário, mas que, na verdade, tá com muito trauma, né? Tem que trabalhar isso. Sim, é como se o cu fosse o lugar da injúria, né? Da vergonha, daquilo que não pode ser colocado em público. A relação que a gente tem com sexo anal, com o cu, diz muito, né, sobre as subjetividades que a gente está criando ainda agora, em 2020. E essa genitalização compulsória também, né, de tipo, órgão sexual é piroca e buceta, sendo que, na verdade, existe uma possibilidade muito maior do que isso, né, e tanto de pensar o corpo como na sexualidade, como nas próprias variações dessa piroca e dessa buceta, né? Tipo, sei lá, pensar na corporalidade intersexo, que é mutilada sempre na infância, né? Tipo, e que recentemente foi boicotada mais uma vez, né? Por questões do governo, de avanços que poderia se ter nessas corporalidades e nessa política feita em relação à liberdade do corpo, enfim. Acho que o tabu, ele acaba se mostrando em diversos aspectos, que quando a gente vai ver é sobre poder ao cara branco, e muitas vezes, tipo, sei lá, se a gente for pensar no feminismo radical, né, nas radifems, e o quanto o discurso que elas também fazem acabam compactuando com o patriarcado, né? Tipo, com capital, né? Com tudo controle isso. Dos corpos, né? E aí vem cagar regra em relação à prostituição, em relação ao direito ao próprio corpo, sem perceber que está compactuando com o poder do cara, né? Sim. Antes da gente seguir, acho que a Luísa sumiu. Não sei. Vou só ver se alguém consegue falar com ela. Tá. Manda uma mensagem para ela, por favor. Eu tô calmo. Calma. Sim, tá tudo bem. Você tá trabalhando só nessas lives, ou você tá, tipo assim, atolada de coisa? Porque a impressão que eu tenho é que você tá, tipo assim, com 1000 coisas na cabeça.
O millennial que mais trabalha em São Paulo sou eu. Oh my gosh. Não, é porque é muito complicado, porque é muita gente por mesa, e aí ao mesmo tempo fiquei pensando nos roteiros, e aí tem que pegar não sei o quê. Ai, enfim. Mas rolou, sabe? E essa, aliás, é uma das minhas mesas favoritas. Eu tô gostando muito, assim, dos lugares onde a gente tá chegando. A gente vai gravar 1h30, ou talvez um pouco mais, não sei, você que sabe, mas depois vocês vão editar e vai virar quanto tempo isso? E agora? Você travou. Eu achei que tinha sido eu que tinha travado. Agora não sou eu, é? Agora não é você. Ai, o dono começou a usar a internet, caiu aqui. Merda. Ai, gente. Não, mas a gente não dá pra... Joana entrou. A Joana entrou. É o seguinte, caiu a luz lá Várias onde está. pessoas entraram. O Ali. Oi, pessoal. Oi. Caiu a luz. A gente está com vários problemas de internet, como vocês podem observar. Mas acabei de saber que lá no estúdio mesmo do Mix caiu a luz. Então, eu vou Tá chovendo aí em São Paulo? Sim, Muito. tá chovendo. Sempre que chove aqui, esse inferno. Sim. Chove, aqui choveu, ficou instável a internet. Ai, não, esse horário pra mim foi ótimo, porque eu sempre tenho um problema com live, porque tem uma hora aqui que eu moro na favela da São Remo, né? Tem uma hora que começa um funk, um forró, um brega, uma galera fazendo festa. Todo dia rola festa aqui a partir de umas 5 horas. Então eu causo, aí me gera um processo de ansiedade fazer esses babados. Ai, mano, assim. Loucura. Por causa do barulho, né? Nossa. Sim. E que bom que foi cedo, que tá cedo, assim. Eu tinha perguntado pra Ali, na verdade, quanto tempo de edição vai ser o final, assim, que a gente vai gravar 1h30, e aí depois fica quanto tempo Eu fiquei com vontade, inclusive, de ter acesso ao material bruto, porque eu acho que tem algumas coisas que estão na conversa aqui, que, tipo, de referências, de coisas que todo mundo foi falando, que eu queria muito poder ter acesso completo. Ai, Bruna, prazer te conhecer, mano. Mas bicha, foi tão rapidinho daquela vez, né? A gente se encontrou foi quando? Foi na Mamba, né? Ai, nem lembro, mina. Eu tava tipo assim, só querendo ir embora naquele lugar. Com aquela cara de watch, assim, oi. E Paulo super animada, né? Luísa, minha amiga, que eu falo tanto, desde a infância, não sei o que. Tá. Gente, a gente é amiga de infância, real. Engraçado, né? Ai, e hoje em dia fazendo putaria juntas. Ali entrou. Gente, voltei. Uau! O mundo acabou aqui. Não, é sério, a energia se foi. A gente acabou a energia? Peraí, deixa eu só ver o que a gente vai fazer. Vai, tranquilo. Tá ligado? Então, você quer... Posso terminar? Eu acho que é mais seguro, né? Vamos lá. Então, temos mais uma pergunta só, e aí então a gente segue sem o backdrop mesmo. TV ao vivo, né? A gente é louca. Onde a gente estava? Tem alguém que falta responder aquela pergunta? Ou não? Tá tudo bem? Eu perguntei sobre a coisa que a gente vai gravar 1h30, um pouco mais, e aí no final a edição final fica quanto tempo? Vamos perguntar para a Joana. A Joana é a nossa diretora, a nossa Marlene Matos. Eu sou só a Xuxa, eu não mando em nada. Que ótimo. Eu não sei, pessoal, porque a edição quem faz é o pessoal do Mix. Eu acredito que seja entre a gente está tendo uma média entre 1 hora e 1h30. Eu acho que não tem essa. Acredito que não tem assim, essa limitação, tem que ter essa limitação.
Tá bom. Eu tinha, aliás, posto 1h30, porque eu achei que a gente fosse fazer uma live, sei lá, em alguma plataforma, e eu achei que fossem ter perguntas das pessoas, né? Aí eu tinha reservado 30 minutos para essas perguntas das pessoas, eu não sabia que ia ser só a gente. Mas... Ai, joia. É legal também, né? Super. A conversa para ficar mais complexa. Vamos voltar da onde caiu, Ali, que é você na tela maior e os convidados do lado? Pode ser? Aí onde você está? Vamos lá, tá sim. Tá, joia, eu vou sair então, só sigam de onde quiser. Eu adoro nossa Marlene Matos. Bom, vamos lá então para a última pergunta, né? Que afinal de contas é a pergunta que dá nome a essa mesa. Pornografia é arte? Ou, mais especificamente, a pornografia pode ser arte? Quais são os limites da pornografia para que ela seja encarada como arte? Ou quando e como a pornografia pode ser produzida e percebida enquanto arte? São muitas perguntas, hein? Eu estou tentando aqui entender como colocar isso. Talvez colocar de onde eu venho também ajude a entender um pouco de onde vem essa minha... Eu fiz artes cênicas. Minha formação é essa. Formada em artes cênicas. Artes cênicas. Artista é atriz por formação, pornográfica por opção. Justo. E para mim sempre foi um saco a gente ficar na universidade discutindo que inferno que é arte. Porque para mim, se uma porra de uma pessoa... Eu fico irritada. Não. Se uma porra de uma pessoa pegou e colocou esta foto, este escrito, isso comunica, isso diz... Não me interessa se é arte, se não é arte. Comunica. É isso que tu tem que fazer. Eu talvez tenha uma visão quase funcional da arte, apesar de olhar para ela dessa forma lúdica também, porque eu acho que o lúdico é uma funcionalidade, né? Essa forma também do pensamento, da gente transformar o pensamento, enfim, todas as possibilidades da arte. Mas eu acho que o que é arte é o que comunica. Sei lá. E aí, para mim, na verdade, pouco me interessa se a pornografia é arte ou não. Eu fiquei aqui 1h30 nessa mesa para discutir com vocês pornografia é arte, sendo que de fato não me interessa. De fato me interessa se isso está sendo fruído de uma forma menos morta do que é feito normalmente, se está sendo produzido de uma forma mais ética do que é feito normalmente, e se os corpos, né, se essa forma mais ética inclui respeito aos corpos, menor mínima hierarquização entre eles, se a hierarquização for desejada, eu pelo menos adoro minha hierarquização de corpos, mas né, é isso, assim, eu acho que pouco me interessa. Para mim, é uma validação que ela está interessando mais a academia do que ela está interessando, de fato, a produção dessas coisas. Eu concordo. Tem uma... Quando perguntaram qual a diferença entre o erotismo e a pornografia, para Anne Sprinkle, ela falou que, para ela, a diferença é uma questão de iluminação cênica, né? Eu acho que vai bem nesse caminho, né? Se a gente for pensar na história da arte e o quanto existe de pretensão, né, nesse lugar de se fazer arte, né, de se colocar enquanto uma pessoa artista legítima que acaba deslegitimando, por exemplo, quem faz artesanato ou acaba capturando determinadas produções, né, que muitas vezes são produções de vida, né, tipo, sei lá, Bispo do Rosário, a Estamira e tudo isso, que se ninguém tivesse chegado e falado que são artistas, talvez
não tivessem essa legitimidade, né, de serem colocados nesse status de artistas, né? Eu acho que tem muito essa questão do status, né? Até por conta da história da arte está muito ligada à colonialidade, né? E colonialidade também dos corpos, né? Pensando, se a gente for pensar, por exemplo, sei lá, nas estátuas gregas ou nessas representações dos corpos na arte, esse discurso decolonial e descolonial é uma coisa muito recente, assim, né? Até essa coisa dessa legitimidade mesmo e dessa pretensão, que nem eu já disse, né? Se a gente for pensar nos povos indígenas, né? Que não fazem essa separação entre arte e vida, enfim. Eu acredito que a pornografia pode ser arte, sim. Eu acho que esses princípios de respeito e consenso são necessários na pornografia, na arte, na vida. Acho que vai por esse caminho. Assim, tinha outras perguntas que eu acho que eu esqueci, que é se pode ser e se é arte, e tinha outros, acho que eu esqueci. Como ela pode ser percebida para ser instituída enquanto arte, como que tem que ser essa produção? Eu acho que tem um processo que está interligado a tudo isso que eu falei antes do que seria essa arte, que é de uma que não é a estética, né? Porque, na verdade, a estética está presente em vários lugares, se não em tudo, né? Mas eu acho que é uma estetização, né? Tipo, eu acho que, por exemplo, quando uma pessoa que é legitimada pega uma estética da pornografia, isso acaba sendo considerado arte, porque, na verdade, quem está fazendo é uma artista e não uma pessoa que trabalha com prostituição ou pornografia. Então, eu acho que tem muito a ver com esse processo de legitimidade, assim. Legitimação, na verdade, né? Bom, assim, desde que... né, você me falou qual era o tema da mesa, eu sempre, né, me perguntei também sobre essa pergunta, né, a pornografia é arte, assim, né, e assim, penso, desses processos, assim, de reflexão sobre essa pergunta, eu me dei conta que, tipo, assim, isso para mim nunca foi uma questão, né, eu sempre vi e pensei a pornografia como uma forma de arte, né, como uma forma de representação do mundo e tal, assim, né. E aí, também trazendo um pouco para a minha experiência, né, também de formação e tal, assim, eu sempre procurei muito pensar sobre a representação do desejo homoerótico, né, e do sexo gay dentro do cinema, assim, né, e assim, e querendo ou não, desde o começo, estava muito ligado à questão da questão da pornografia, questão do BDSM, de algumas estéticas como a do Leder, né, então, sempre... Para mim nunca foi uma questão, assim, para mim já era uma coisa dada, né, uma informação dada, assim, que a pornografia também é uma forma de arte, assim. E aí, também pensando, assim, na minha formação, assim, nas minhas pesquisas, assim, também, assim, como, né, homem gay e tal, tem uma coisa também, se a gente for pensar sobre a pornografia setentista, né, e a gente vê o que foi, né, esse começo dessa produção da pornografia setentista, assim, e como que ela estava ligada muito a essa questão do movimento, dos movimentos sociais, principalmente, né, do movimento LGBT que estava nascendo aí, né, tomando força e corpo nessa década, né. Então, também tem essa questão que ela meio que se confunde um pouco com a própria história, né, da nossa própria história, assim, né? Então, eu acho difícil, assim, né, fazer essas separações, assim, que as pessoas fazem com tanta facilidade, porque para mim está tudo, né, muito amalgamado, assim, muito junto, assim. Porque eu acho que tanto que a arte, como ela também pode ser, né, um ato político, assim, ela também pode ser, né, dependendo da forma como você está trabalhando esses códigos que você está construindo as suas narrativas, ela também pode ser um ato, uma questão política também muito forte, né, então, todas essas questões, assim, né, eu acho que foi o meu que perpassou, né, toda a nossa conversa aqui que a gente teve.
Eu acho que a resposta, só queria frisar assim, o que a Bruna falou relacionado à arte e vida. A gente é uma civilização ocidental que divide cultura de civilização, né, que cria esses mitos, na verdade, e é isso, assim. Arte e vida estão ligadas, e se a gente está falando de performance, a gente sempre está falando disso. Eu me lembro muito de uma vez que me pediram para descrever performance, eu falei que performance era o sanduíche de buceta. Vocês se lembram dessa mina que fez? Ela pegava... Assim, é isso, ela delimitou uma ação erótica para fazer... Ela realizou aquela ação, ela em nenhum momento usou da representação, né? A gente sabe que a pornografia, inclusive, nem sempre é performática, mas, enfim, fui embora aí. Mas o sanduíche de você. Eu acho que tem essa questão também de que tem esse lugar de se pensar ou se interpretar ou se colocar nesse lugar de arte boa e arte ruim, né? Tipo, ou de uma pornografia questão do gosto, boa, né? Ou uma pornografia boa, uma pornografia ruim, ou se a gente for pensar em amor e sexo como indissociáveis, enfim, eu acho que tem uma profundidade que, na verdade, são mil possibilidades, né? Tipo, eu acho que vem tanto no campo do conceito, quanto da interpretação, quanto de você pensar em modificação social, né? Porque tem gente que só acredita em arte, que seja uma arte questionadora e política e tal, sendo que, no final das contas, toda representação, de alguma forma, acaba sendo um posicionamento político também, assim como na pornografia. Eu acredito, assim, né? Tenho vontade de evocar uma referência nisso que a Bruna falou. O Trotsky, ele tem um manifesto junto com o Breton, né, que é um dos realizadores do surrealismo. E nesse manifesto ele fala eu espero que eu ainda esteja com vocês não estão comigo. Nesse manifesto ele fala da total liberdade necessária para a arte, né? Ele vê o stalinismo crescente, artistas fudidos, incríveis, libertários, revolucionários como Mayakovsky, que se mataram, e um controle da arte. E ele diz que o lugar onde tudo deveria ser anárquico é a arte, né? E se a gente entra nessas questões de gosto e da validação do importante, do que é, né? No fim, quando a gente está definindo o que é arte e o que não é, a gente está definindo vender lavando dinheiro de rico, né? Desculpa aí a crítica escrachada ao mercado da arte, mas no fim é isso, a gente está discutindo o que vai vender a grandes dinheiros, o que vai virar commodity, e pouco importa, né, para esse lugar que a gente está discutindo dessa arte que é de fato que quer se comunicar e que de fato quer ser pedagógica do jeito menos didático possível, né? Enfim. Vou fazer uma pergunta que talvez seja bastante importante, que é a famosa questão, né? Existe pornografia feminista? Eu acredito que existe a pornografia feminista. Eu odeio esse termo. Mas assim, geralmente, quando a produção se autodenomina uma pornografia feminista, eu acabo vendo muitas representações transfóbicas. Então, questões com pornografia feminista. Eu acredito numa pornografia ética. Para mim, o que existe é uma pornografia ética. Todos os corpos têm que ser respeitados dentro da pornografia, não importa quais eles sejam, os corpos gays têm que ser respeitados, né? Mesmo que eles tenham... Enfim, eu acredito numa pornografia ética.
Para mim, chamar de pornografia feminista vem mais de usar o feminismo como commodity, esse feminismo branco aí que a gente vê apropriado e que a mídia compra muito fácil, que para o capital não é estrutural. E é ético, na verdade. Na verdade, tem a ver com o direito de trabalho. Na verdade, a gente volta para as questões de direitos trabalhistas. Na verdade, tem a ver com isso, né? Uhum. E você, Daniel, o que você acha? No final das contas, pode... Não, no final das contas, só complementando rapidamente, que eu acho que é essa coisa da limitação da palavra em vários momentos e da categorização, né? Que é pornografia e pornografias, né? Artes e artes, feminismos e feminismos. Eu acho que é mais complexo. Uhum. Só complementando o que a Luísa estava falando sobre essa questão da ética, né, do trabalho, do respeito a todo mundo envolvido, né, sobre essa questão, né, que a gente um questionamento, um debate que é muito forte dentro da pornografia, principalmente, né, da pornografia mainstream, que está sendo discutida há algum tempo, mas isso não é uma coisa exclusiva da pornografia, né? A gente tem várias coisas que, né, isso são reproduzidos, né, em várias outras formas de arte, né? Vários outros tipos de cinema, né? Vários outros processos de construções artísticas, assim. Eu acho que é uma coisa assim, que é um discurso, né, que está muito em voga e muito em destaque na pornografia, mas que, né, tem que ser amplo e discutido porque, né, isso acontece também nos outros ambientes de criação. Sim, essa pergunta faço essa pergunta justamente por isso, né? Acho que a pornografia tem sido um alvo muito fácil, assim, das críticas, e é um senso comum, né? Que as pessoas pensam que a pornografia é sempre machista, mas até então, pelo menos para mim, a música também é extremamente machista, o cinema é extremamente machista, a arquitetura é extremamente excludente e machista, e misógina. Então, se a gente tiver de hackear alguma coisa, não é só a pornografia, né? Mas tudo isso aí que essa piada de muito mau gosto chamada humanidade colonial inventou. Queria muito agradecer a participação de todos vocês. Foi muito gostoso. Foi um papo cheio de tesão. Espero que a gente possa se ver depois do fim do mundo. É isso.